Olá, tudo bem? Eu sou o Bombinha e você é muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A série Dahmer, um canibal americano, estreou em setembro na Netflix e já é sucesso no streaming. Ela conta a história de Jeffrey Dahmer, um serial killer que agiu nos anos 80. Saiba agora as curiosidades a respeito do filme e do assassino que a Netflix não te contou. É importante dizer também que há algumas curiosidades que envolvem cenas da série. Portanto, podem ocorrer breves spoilers aqui hoje, ok? Mas nada que vá comprometer você assisti-la depois. Acredite. Só que antes de falar dessas curiosidades, tem uma outra para te contar. É sobre as camisetas da Fatos Desconhecidos, como esta que eu estou usando agora. Curtiu a estampa? Depois, então, dá um pulinho no site da loja, escolha seu modelo preferido e use Fatos. O link está na descrição. Bom, agora vamos para o vídeo. Não é novidade para ninguém que serial killers sempre trazem consigo uma história que acaba servindo de desculpas para seus atos, não é? Mas com Jeffrey Dahmer, esse não parece ter sido o padrão. Pelo contrário, quando pequeno, era uma criança normal, com problemas normais para a idade. Foi filho único até os 6 anos de idade, quando nasceu seu irmão David. Jeffrey até ajudou a cuidar do bebê em várias ocasiões. Aliás, foi ele também quem escolheu o nome para o irmão mais novo. Os irmãos foram separados após o divórcio dos pais, quando Jeffrey já estava com 18 anos. David foi morar com a mãe em Wisconsin. E Jeffrey, que não ia bem nos estudos, acabou ficando só. Foi nessa época que ele cometeu seu primeiro crime. Só que, antes disso, o garoto de Milwaukee já tinha uma predileção bastante esquisita, para não dizer mórbida. Desde muito novo, se interessava por cadáveres de animais e também por reações químicas que poderiam ocorrer caso jogasse determinado produto sobre o corpo. Um dia, após comerem carne de frango no almoço, ele perguntou ao pai o que aconteceria se jogassem alvejante sobre os ossos. Seu pai, Lionel, acreditando que aquilo não passava de curiosidade de uma criança de 10 anos, demonstrou como usar alvejante e outros produtos químicos e preservar com segurança ossos de animais. Dahmer incorporaria essas técnicas para preservar os ossos de suas vítimas no futuro. Depois dessa experiência, ele passou a recolher cadáveres de animais e dissecá-los no fundo de sua casa. Para os pais, aquilo não passava de um hobby. Na escola, Jeffrey não era bem visto por alguns colegas. Muitos o descreviam como um cara estranho, com brincadeiras bizarras. Ele imitava pessoas com dificuldades motoras, fingia ter ataques epiléticos. Esse tipo de coisa ninguém gostava. Mas foi a forma que ele encontrou para se aproximar das pessoas, já que era tímido e introvertido. Jeffrey descobriu sua orientação sexual ainda na puberdade. Quando foi entrevistado após sua prisão, ele confessou que sentiu uma forte atração por um amigo da época, mas nunca tiveram qualquer tipo de relação mais íntima. Ainda na adolescência, ele passou a ter fantasias mais sérias, envolvendo dominação e completo controle sobre um parceiro submisso. Jeffrey passou a beber aos 14 anos. Aliás, esse era um dos motivos de ele ser recusado pelos colegas da escola. Além de suas brincadeiras entediantes, os colegas também não gostavam de estar com alguém que bebia tanto e que podia trazer problemas. 3 semanas após terminar o colegial, já aos 18 anos e morando sozinho, Jeffrey conduzia seu carro à noite por uma estrada quando se deparou com Steven Hicks, sua primeira vítima. No apartamento de Jeffrey, após algumas horas de conversa e bebidas, Hicks se levantou para ir embora e foi acertado 2 vezes por um haltere de 5 quilos na cabeça. Aproveitando que o rapaz estava inconsciente, Jeffrey o estrangulou até a morte com a barra dos halteres. Em seguida, Jeffrey teria tirado as roupas do rapaz e se masturbado sobre seu corpo. No dia seguinte, ele dissecou o corpo e enterrou os restos no quintal. Semanas mais tarde, ele exumou o corpo, separou a carne dos ossos com uma faca e, em seguida, dissolveu tudo em ácido, livrando-se do que era líquido pela privada. Ele então pegou uma marreta e destruiu os ossos de Hicks. 1 mês e meio após o primeiro assassinato, Lionel decidiu voltar para casa, mas com sua nova noiva. O pai de Jeffrey
ficou impressionado com o estado de abandono do filho. Imediatamente, o inscreveu na Universidade Estadual de Ohio, onde o jovem ficou apenas um semestre. Então, no ano de 1979, ele se alistou no exército, por insistência do pai. Jeffrey serviu primeiro em San Antonio, no Texas, mas foi transferido para uma base em Baumholder, na Alemanha. Nos primeiros momentos, ele foi descrito como um soldado normal, com uma folha de serviços comum. No entanto, isso não demoraria muito. 2 militares afirmaram que teriam sido estuprados por Dahmer. Um deles afirmou que Jeffrey o drogou e o violentou dentro de um veículo blindado de transporte de pessoas. Além desse entrave, o problema com álcool retornou e sua performance no exército se deteriorou. Assim, em 1981, ele recebeu uma dispensa honrosa e uma passagem de avião para ir para onde quisesse dentro do país. Ao invés de voltar para Ohio para não encarar a decepção de seu pai por outro fracasso, Jeffrey Dahmer foi para Miami. Lá ele conseguiu alguns empregos, gastando o pouco dinheiro que tinha com bebidas. Pouco tempo depois, ligou para seu pai e pediu para voltar para casa. Morou um tempo com o pai e a madrasta. Porém, devido às dificuldades em arrumar emprego e ao vício no álcool, seu pai o mandou para West Allis, Wisconsin, para morar com a avó, com quem Jeffrey se dava muito bem. No início, era o neto que toda avó queria. Ele a acompanhava nas idas à igreja, cuidava das tarefas domésticas, ajudava nas compras. No início de 1982, Jeffrey conseguiu um emprego, no qual ficou apenas 10 meses. Depois, passou a ser custeado pela avó. Foi nessa época que ele foi preso e condenado a pagar uma multa. O motivo? Jeffrey havia exposto suas partes íntimas para um grupo de 25 mulheres e crianças em um local público. Em meados de 1985, já em um novo emprego, Jeffrey voltou a frequentar bares gays e saunas. Suas fantasias de dominação sexual haviam voltado. Jeffrey não gostava da forma com que seus parceiros se moviam. Aquilo o incomodava. Ele foi proibido de entrar na sauna, devido a relatos de que ele estaria dopando frequentadores para abusar sexualmente deles. Os desejos necrófilos também se afloraram naquela época. Ao ler um jornal sobre um enterro de um rapaz de 18 anos, ele foi ao cemitério e tentou desenterrar o corpo. Só não concluiu a tarefa, segundo ele, porque o chão estava duro demais e ele estava muito cansado. Em 1986, Jeffrey foi novamente preso por ter se masturbado em frente a uma criança de 12 anos. Acusado de conduta desordeira, ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional, tendo também que ver um psicólogo. Na série, há uma passagem na qual mostra Jeffrey bebendo o sangue que está em uma bolsa estéril. Esse fato ocorreu, de acordo com a produção, quando ele trabalhava como flebotomista, profissional que colhe amostras sanguíneas de pacientes. Porém, segundo o depoimento dado pelo próprio Jeffrey, ele tomou sangue de um frasco apenas uma vez e não gostou. Cuspiu o líquido rapidamente. Um dos personagens que mais se destacam na trama é Tony Hicks, um rapaz de 31 anos de idade que era surdo. A série demonstra que há uma certa amizade, um tipo de afeto entre Jeffrey e Tommy. Tanto que Jeffrey teria hesitado por 2 vezes antes de matá-lo. Em seu depoimento, ele disse ter conhecido Tony apenas na noite anterior, que não o conhecia antes. A vizinha mostrada na série, na verdade, não morava no mesmo andar e nem no mesmo bloco de Jeffrey. Eles eram vizinhos de bloco apenas. Glenda Cleveland, no entanto, teve um papel importante na captura de Jeffrey Dahmer. Primeiro, ela observou o comportamento anormal do rapaz que vivia levando homens para o apartamento. Depois, talvez numa investigação particular, ela descobriu o mau cheiro que saía do apartamento de Jeffrey e começou a ligar para a polícia. Glenda foi vista como uma heroína na vizinhança por ter descoberto e entregado o criminoso sexual que morava no condomínio de blocos. A mulher faleceu 1 ano após a prisão de Jeffrey, aos 56 anos, de causas naturais. Então, você conhecia essa faceta de Jeffrey Dahmer? Se gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de deixar aí o seu like. Tudo bem? Inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. E se achar por bem, torne-se um membro e tenha conteúdos exclusivos. Um forte abraço,
Fique com Deus e até a próxima.